Oi, galerinha do ensino fundamental, sejam bem-vindos a mais uma aula de química, né? Você que é aluno do 9º ano sabe que nós estamos falando sobre as ligações químicas. A gente falou já sobre as ligações iônicas, falamos sobre as ligações covalentes, onde ocorre o compartilhamento de elétrons das camadas de valências, e hoje nós vamos falar sobre as ligações metálicas. Vamos entender como que ocorrem essas ligações e por que elas são diferentes das ligações iônicas e das ligações covalentes. Vamos lá? Então aqui nós estamos na quarta parte sobre ligações, né? Nós já falamos um pouquinho sobre a regra do octeto, falamos sobre os gases nobres, depois fomos conhecer as ligações iônicas, ligações covalentes e hoje estamos aqui conhecendo as ligações metálicas. Do ponto de vista químico, os metais se caracterizam por possuir poucos elétrons na camada externa do átomo, ou seja, poucos elétrons na sua camada de valência. Tanto é que, se você for lembrar lá das ligações iônicas, elas ocorrem entre o metal e o não metal. O metal sempre com a tendência de doar elétrons, enquanto o não metal tem tendência de receber. O metal ele tem essa tendência de doar justamente porque ele possui poucos elétrons lá na sua camada mais externa. Para adquirir a estabilidade, para ele é mais vantajoso estar perdendo esses elétrons do que estar ganhando mais elétrons para essa valência. As ligações metálicas, elas são muito diferentes das ligações iônicas e das ligações covalentes. Elas não têm representação eletrônica. E sua representação estrutural depende de um conhecimento mais profundo dos retículos cristalinos. Então, aqui a gente não consegue fazer aquela representação eletrônica que nós fazíamos mostrando lá os elétrons que estão participando das ligações iônicas, os elétrons que estão participando das ligações covalentes. Aqui nas ligações metálicas nós não conseguimos representar tão facilmente, então a gente nem vai trazer esse tópico para a nossa aula. Mas e aí? Qual é a definição de ligação metálica? A gente já viu que ela é uma ligação bem diferente do que a gente está acostumado a trabalhar, né? Não é igual à iônica, tampouco ela também não vai ser igual à ligação covalente. A ligação metálica, ela trata-se de uma forma como os átomos de um elemento metálico interagem entre si, o que origina diversas propriedades importantes como a maleabilidade e a ductibilidade. Os metais, como a gente já falou sobre eles são elementos químicos que apresentam como principal característica física a capacidade de perder elétrons e, consequentemente, eles vão fazer o quê? Eles vão formar cátions metálicos. Quem são os cátions, galerinha? São os íons com carga positiva. Nós temos os cátions sempre como íons de carga positiva. Então, se os metais têm tendência de perder elétrons, isso significa que eles vão formar cátions metálicos. Por essa razão, eles podem realizar dois tipos de ligações químicas. As ligações iônicas, que nós vimos na aula anterior, e a ligação metálica. São os dois tipos de ligação que os elementos que pertencem ao grupo dos metais podem estar formando. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem que entender? Que nas ligações covalentes nós não teremos a presença dos metais, teremos a presença somente dos não metais, que são elementos que tendem a não perder elétrons. Consideremos uma amostra de uma substância simples, prata. Ela é formada por um aglomerado de muitos átomos do elemento químico prata. Nesse aglomerado, cada átomo está rodeado por outros átomos iguais a ele.
O núcleo de cada átomo exerce uma atração sobre os elétrons de sua eletrosfera e também sobre os elétrons dos átomos vizinhos, mantendo assim a estrutura unida. O que a gente tem que entender aqui? A gente sabe que a prata ela é um metal. E além da gente ter o elemento prata, a gente tem a substância prata. O que acontece ali? Bom, eu sei que na ligação iônica a gente forma composto iônico a partir da atração, né, da diferença de carga que vai existir dos metais e dos não metais. Um com tendência de ganhar, o outro com tendência de ceder elétrons, eles vão se unir e vão ficar atraídos durante aquela atração pela diferença das suas cargas. Beleza. E ali a gente surge, por exemplo, o sal de cozinha, o cloreto de sódio. A gente sabe que, por exemplo, lá a sacarose, que é formada por carbono, hidrogênio e oxigênio, ali ocorrem ligações covalentes, onde aqueles átomos estão compartilhando elétrons da sua última camada e eles ficam unidos através desse compartilhamento. Nas ligações metálicas, quando a gente forma uma substância metálica, nós temos que entender, por exemplo, que a prata que está sendo formada ali, ela está sendo feita a partir da união de vários átomos de prata. Mas, professora, nenhum deles tem a tendência de receber. Como é que eles se unem? Eles vão estar ali unidos pela força atrativa do núcleo dos seus átomos em relação aos elétrons. Como a gente viu, o núcleo de um átomo de prata, ele vai exercer a atração sobre os seus elétrons. Tranquilo? Núcleo positivo, elétron positivo, aí a gente tem uma força de atração. E o mesmo vai acontecer com relação aos elétrons dos átomos vizinhos. Então, todos os núcleos vão estar exercendo essa força de atração entre os elétrons dos átomos vizinhos e dos seus elétrons também, o que vai formar um aglomerado de átomos, dando origem à prata que a gente conhece. E aí a gente tem as ligações metálicas, né? São várias ligações que estão ocorrendo devido a essa força de atração. Tranquilo? Então vamos lá para a gente entender e ver alguns exemplos em relação a isso. Então aqui, se a gente for observar, a gente tem a teoria da nuvem eletrônica. Teoria da nuvem eletrônica. O que seria essa teoria? Bom, gente, a teoria da nuvem eletrônica, ela também é conhecida como teoria do mar de elétrons. Ela determina o fluxo de elétrons que existe lá nos nossos metais. Nas ligações metálicas, ocorre a liberação de elétrons que formam cátions. Lembram que a gente já falou? Que vai formar os cátions? Então, quando a gente tem assim, essa formação de cátion, nós temos a existência de carga positiva. Tranquilo? Ai, professora, mas as cargas positivas, cátion? Isso. A teoria que a gente fala, teoria de nuvem eletrônica, ela é justamente a teoria que diz aonde, ao redor do núcleo do nosso átomo, né, nessa parte mais externa, nós teremos as aproximações entre átomos diferentes, né, digamos, átomos de prata com o outro átomo de prata, e eles vão interagir justamente ali onde nós temos a nuvem eletrônica. Vocês já ouviram falar que os metais, eles têm elétrons livres? Alguém já ouviu falar? Vocês já pararam para pensar por que o metal ele tem a capacidade de ser um ótimo condutor de eletricidade e condutor térmico também? Justamente essa teoria ela ajuda a explicar essa facilidade, essa propriedade que os metais apresentam de poder conduzir, né, a eletricidade, de poder conduzir o calor. A gente tem uma
uma imagem que daria para a gente poder estar passando para vocês, para a gente entender como que ocorre. Aqui a gente tem o sódio, lembra lá o Na da tabela periódica? Pois é, galerinha, ele é um metal. E no seu retículo cristalino, que está representado aqui, nós temos o quê? Nós temos essas bolinhas rosas aqui, seriam os elétrons livres. Então, esse átomo aqui de sódio, ó, quando a gente forma lá o nosso metal, lembra que a gente falou que vários metais, a gente vai ter a atração de vários átomos? Pois é, nesse meio nós vamos ter essa nuvem eletrônica, que são os nossos elétrons livres. E a partir desses elétrons livres, nós temos um fluxo que permite a passagem da corrente elétrica e também permite a condutibilidade do calor. Características dos compostos metálicos. Os metais, eles exibem uma série de propriedades comuns. A gente já viu várias delas, né? A gente viu que todos são sólidos na condição ambiente, exceto o mercúrio. O mercúrio, ele se encontra no estado líquido, né? Se a gente estiver na temperatura ambiente. Eles têm brilho, maleabilidade, que é a capacidade de ser convertida em lâmina, ductibilidade, que é a capacidade dele ser reduzido a fios, e boa condutibilidade térmica e elétrica. Nessa daqui, pessoal, a gente consegue observar que é verdade, afinal, os fios do seu carregador, da parte elétrica da sua casa, são todos metálicos por dentro, tá? Ele tem essa borrachinha por fora, que é uma proteção para nós e para que evite que dê curto, né? Mas ali dentro daquela borracha, nós vamos ter metais, fios de cobre, fios de alumínio e outros diferentes tipos de fio, que quando a gente transforma o metal na forma de fio, a gente diz que é devido à sua propriedade de ductibilidade. E as ligas metálicas? Bom, ligas metálicas são materiais oriundos da mistura de várias substâncias, cujo componente principal é um metal. Para você ter ideia, o aço comum, o aço, aquele metal que a gente fala que é forte, que nem um aço, pois é, ele é uma liga metálica muito resistente e é composto de ferro e carbono, sendo que essa liga metálica ela é muito utilizada nas construções de pontes, fogões, geladeiras, dentre outras. Quer ver outro exemplo de liga metálica? O aço inoxidável, olha só, composta por ferro, carbono, cromo e níquel. E diferente do aço comum, essa liga aqui, ó, ela não vai sofrer oxidação, ou seja, ela não vai enferrujar. Ah, então a liga metálica do aço comum, que é esse aqui de cima, ó, ele pode sofrer oxidação? Pode. Leva um tempo, mas pode. Já o aço inoxidável, ele não vai enferrujar. O bronze. O bronze também é uma liga metálica que é formada por cobre e estânio e é utilizado na construção, por exemplo, de estátuas, fabricação de sinos, moedas, entre outros. E olha esse daqui, ó, tan, 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 o ouro. Aí você pensa assim, professora, mas o ouro, o elemento ouro, ele é puro, né? Ele é só ouro. Sim, mas o ouro que é utilizado na fabricação de joias, ele não é um ouro 100% puro, tá? Então, o ouro ele não é empregado na sua forma pura quando a gente está falando de fabricação de joias. Na forma encontrada na natureza, ele não vai ser igual. Nas joias, nós vamos ter o ouro na forma de liga metálica, que é formada por 75% de ouro e 25% de cobre ou prata. Aí você vê, né? E olha que é caro. Por quê? Porque ele é um metal, digamos assim, elevado, né? Ele é um metal raro, difícil de achar e de ótima conservação. Ele não sofre oxidação. Aí aqui a gente tem o exemplo da formação da liga metálica. Lógico, se eu pegar cobre e ouro ali, somente os metais, eu não vou conseguir juntar eles, né? Eu tenho que fazer o que? Eu tenho que fundir
esse metal. Fusão é quando a gente sai do estado sólido e vai para o estado líquido. Então, através da fusão, a gente consegue unir esses metais e formar as ligas metálicas. Vocês viram aí como é interessante essa questão das ligas metálicas? A gente tem a união de metais distintos que formam as ligas com maior resistência. De acordo com o tipo de uso, nós temos uma liga específica. Não quer dizer, eu vou usar na construção o aço comum. Depende do tipo de construção, depende do tipo de uso que ele vai ter ali dentro, qual a especificidade dele para aquela construção. Aí a gente tem uma liga diferente. E dá para imaginar que dependendo do material do qual essa liga é feita, nós vamos ter valores de custo diferentes também. Agora vamos lá para a gente ver uma curiosidade. Você sabia que a idade dos metais, última fase da pré-história, foi caracterizada pela descoberta e dominação dos metais pelos homens, seja na confecção de artefatos, armas ou ferramentas? Isso mesmo, a idade dos metais, assim conhecida, ela recebeu esse nome porque o homem descobriu os metais e passou a conseguir fazer uso deles em prol das suas necessidades. Até hoje, né, isso revolucionou a construção civil, assim como também revolucionou o nosso uso doméstico de um modo geral. A gente conhecer os metais, conhecer as suas propriedades, nós podemos empregar uso para eles e facilitar o nosso dia a dia. Vamos lá que ainda não acabou, falta mais um pouquinho da aula para a gente poder encerrar. Posteriormente, essa descoberta e dominação, ela se expandiu, né? Expandiu o conhecimento sobre as técnicas de fundição. Fundição, lembrando, passagem do sólido para o líquido. A partir disso, os metais tornaram-se elementos essenciais na construção da humanidade. Vocês já pensaram como que o homem iria fazer tantas construções, garantir segurança durante o uso dessas construções se a gente não tivesse o domínio das técnicas de fundição dos metais? Seria difícil a gente ver aqueles arranha-céus enormes sem a gente ter uma estrutura por dentro que pudesse se comportar a sua altura e o seu peso, né? Então, a descoberta e o domínio dessas técnicas revolucionou a construção do que nós temos hoje como humanidade. E para finalizar, tem uma pequena frase para vocês, para a gente poder ter como inspiração para os nossos dias. Toda ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação. Dalai Lama disse isso. Então, nós precisamos ser motivados, tanto para coisas boas, como eu espero que vocês não façam para as coisas ruins também. E aí a gente vai encerrando mais uma aula de ciências. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados que a gente tem mais aula pela frente.